27 de janeiro de 2020, Santo André, São Paulo. Aquela noite seria de festa para a família Gonçalves. O casal Flaviana e Romoyuki comemorariam o aniversário de casamento quando sua filha Ana Flávia, junto com a namorada Karina e outros 3 comparsas, invadem a casa num assalto mentiroso e terminam com a vida da mãe, do pai e do filho mais novo, Juan. 3 anos e meio depois, em 2023, os 5 finalmente são julgados, deixando mais perguntas que respostas. Confira com a doutora Solange Beretta todos os detalhes dos 2 júris finais desse caso. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a doutora Solange Beretta, que está aqui, que a doutora Solange já é prata da casa e do elenco fixo do canal. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final dessa entrevista, porque assim você me ajuda, você na verdade faz o canal acontecer. E eu tô esquecendo de falar, olha, a gente tem a nossa lojinha também, a doutora Solange em breve vai receber o kit dela, eu tava esperando ela vir pessoalmente, mas ela nunca vem para entregar, então a gente mandou por avião. O seu aniversário. Isso, a gente mandou por avião. Então, aqui, gente, essa caneca tem o pôster, tem camiseta, tem tudo muito, tem essa outra caneca aqui, tem várias coisas. Leve a Odete Reutemann você também para casa, mas só nos produtos. A Odete você não tira de mim de jeito nenhum, tadinha, tá dodói, Odete. Doutora Solange, minha querida, é muito prazer de novo estarmos conversando sobre... Sempre um prazer conversar com você, mas além de tudo, conversarmos sobre o final, será que é o final do julgamento do caso Família Gonçalves? Não sei, só o futuro dirá. Eu acredito Suspeito. Que não. Você acha que não? Eu acredito que não, Então... eu acredito que não. Antes da gente entrar... isso deixa como prólogo para o futuro, então sim, depois você vai me explicar por que você acha que não. Sim, antes da gente entrar na família Gonçalves, como eu nunca posso fazer as lives, porque eu não estou aí em São Paulo, mas eu gostaria de mandar um beijo, né? Manda! Na verdade, são 2 beijos. Um para o Pedro Sala, e eu estou mandando um beijo enorme para a dona Cecília, né? E para a Diva, eu deixo aqui o meu beijo carinhoso, o meu abraço fraterno e minha eterna gratidão. Então, um beijo para a Diva, um beijo para o Pedro e para a Cecília, é isso? Isso. Então, um beijo para todos beijados. Você não viu ainda, o caso do Sérgio Gadelha está aqui no canal, brilhantemente bem explicado pela doutora Solange Beretta, que fez o caso como promotora mesmo. Vou deixar no suspense por que ele não foi preso. Vá lá assistir para você entender. Doutora, então vamos entrar no caso da família Gonçalves, que é um caso muito de forte repercussão, uma vez que uma família dizimada, a gente já sabe bastante bem a história e tudo mais. Temos já um outro especial que a gente fez logo no primeiro júri, que realmente aconteceu em julho, né, dia 12 de julho de 2023, dia dos namorados. Era dia dos namorados. 12 de junho, eu ia falar dia dos namorados. Isso. De 12 de junho de 2023, ironicamente, no dia dos namorados, quando 2 namoradas, esposas, sei lá, acho que elas eram esposas, não, elas eram casadas, realmente no papel. Então, que hoje já não mais são, claro, porque a cadeia fria sempre separa amores, principalmente os bandidos. Então a gente tem bastante bem. O que você me diz desse último júri? O que ele trouxe de novidades? Bom, a primeira novidade foi a destituição do advogado que fazia a defesa, da advogada, né, que fazia a defesa do Jonathan e do Juliano, já no júri anterior, então dia 12 de junho, eles destituem a doutora, esqueci o nome dela, sim, acho que é Juliana, e eles destituem a advogada, por isso eles não Alessandra. podem... Alessandra, isso mesmo, Alessandra tá Girardi, né? Girardi, isso mesmo.
E, por conta disso, há o desmembramento do processo e, em 12 de junho, somente são julgados Karina, Ana Flávia e Guilherme. É marcada uma nova data e, surpreendentemente, o advogado da Karina passa também a advogar para o Jonathan e o Juliano, o Dr. Fábio. Com né? detalhe, a Karina, o Juliano e o Jonathan são primos, né? São primos. Além são de comparsas, eles são primos. São primos. Na época, eu achei estranho, né? Foi algo que me surpreendeu. Esse advogado, que já patrocinava a defesa da Karina, também patrocinar a defesa do Juliano e do Jonathan. Por quê? Porque havia tese diferente, né? Inclusive, o Juliano e o Jonathan, eles colocavam a Karina na cena do crime, inclusive narrando até aquela situação em que a Karina chega no ouvido do Juan e diz, eu falei que um dia eu te matava, ou coisa parecida, né? E eu achei estranho isso, né? E você achou estranho o quê? Desculpa. Achei estranho ele passar a advogar para os dois. Ah, não estranho o que eles relatavam, estranho o fato do advogado que defendia a Karina passar a defender também o Juliano e o Jonathan. Tá. Sim, isso aí me soou estranho e eu fiquei imaginando como que ele ia solucionar essa questão. Porque, afinal de contas, a tese dele no julgamento da Karina é de que ela não tinha participado de nada. E, de repente, ele vai defender réus que colocam a Karina efetivamente na execução do crime. Eu falei, meu Deus, eu acho que aí vai haver uma colidência de interesses. Quando isso ocorre, o juiz, inclusive, não permite que o advogado que tem uma tese colidente com a tese do corréu, né, que tem uma tese para o réu e outra tese para o corréu, que ele advogue para ambos, porque é humanamente impossível acender uma vela para o diabo e outra para Deus, né? Então eu falei, vamos aguardar o júri para ver o que acontece. Aquilo que eu imaginava aconteceu, né? Os dois confessaram no júri que foram os executores do crime, né? Principalmente não, da morte, eles confessam isso. Eu não acredito, mas eles confessam que mataram a Flaviana e o pai, o Homoyuki. Exatamente. E que o Guilherme, que até então, desde o início do inquérito policial, nunca foi apontado por ninguém. Veja, não é que ele somente negava ter praticado os atos executórios. Ele nunca foi apontado por ninguém, nem pela Karina, nem pelo Jonathan, nem pelo Juliano, nem pela Ana Flávia, como tendo praticado qualquer ato executório dos homicídios. Não que isso não o colocasse na mesma situação que os outros, por outras circunstâncias, né? Mas, de repente, como que magicamente, eles colocam o Guilherme como sendo o executor da morte do Juan, certo? E mais surpreendentemente ainda, colocam a Ana Flávia como tendo auxiliado. E simplesmente a Karina como não tendo feito absolutamente nada. Isso eu, particularmente, né, acho complicado. Por quê? Porque eu tenho um advogado que defende a Karina, que passa a defender outros dois réus, coloca esses dois réus confessando o crime, praticando atos executórios e retirando da cena
a Karina, que também é defendida pelo mesmo advogado, né? Enfim, eu prefiro não dar a minha opinião pessoal, mas eu acho muito estranho isso, né? Muito estranho. Ele só tem uma frase que é dita pelo Juliano, em que ele diz assim, em que é perguntado, No né, no depoimento seu dele já, interrogatório, já agora. no interrogatório dele no júri, é perguntado a ele, sim, a Karina, ela consentiu? Não, ela consentiu, né? Como se ela tivesse dado, então, Ok. o apoio moral, né? O apoio moral. Isso é uma forma de auxílio. Portanto, ela teria também praticado o crime, né? Eu acredito, como eu já imaginava e já tinha cantado essa bola para ti, falei, ele está preparando com estas confissões, preparando o talvez novo júri da Karina, que eu acredito que não vai ocorrer, porque, veja, ela foi condenada e ele recorreu. O que acontece? Ele ainda não apresentou as razões de apelação. Ele vai apresentar essas razões de apelação depois de ter realizado o júri do Jonathan e do Juliano. O que ele vai fazer? Ele vai juntar neste recurso de apelação da Karina as confissões dos réus, do Juliano e do Jonathan, que tiram a responsabilidade da Karina para chegar para que no Tribunal de Justiça diga, olha, veja, nós temos outros dois que confessaram, ela sempre negou, e agora eles estão assumindo a culpa sozinhos, né? Só colocando o Guilherme e a Ana Flávia, tirando da cena. Agora, desembargador sabe fazer conta de 1 mais 1 é igual a 2. Né? Não somos só nós que somos inteligentes, eles também são. Eles vão perceber claramente que houve uma manobra. Olha, vocês vão acabar sendo condenados, tá? Não tem jeito. Veja, os outros 3 já foram. Vocês vão ser condenados fatalmente, porque qual o argumento que ele teria de defesa para absolvê-los? Nenhum. Até porque Nenhum. eles, desde o início, falam que seguraram os corpos. Eles atacavam Exatamente. a Karina como a pessoa que teria enforcado com fio de celular. Sim. E ainda gritado alto e blá blá blá. Tanto que eu sempre falava, se ela tá lá em cima gritando, ha ha ha, quem tá lá embaixo tá sabendo o que tá acontecendo. Porque a casa é desse tamanho, você consegue ouvir. Aí depois eu entrevistei o Dr. Fábio aqui antes do julgamento, ele revela que os irmãos revelariam em júri que quem matou foi a Ana Flávia com eles. Então eles sempre seguraram os corpos, ou seja, participação na morte eles já tinham. Sim, então olha, vocês vão ser condenados. Vocês vão receber um benefício legal, que será da confissão, que vai reduzir um pouco a pena de vocês, certo? E vocês vão sair no lucro. E eu consigo, né, livrar, entre aspas, né, quer dizer, num eventual novo júri da Karina, eu terei isso para apresentar. E mais ainda, eu terei isso como argumento no recurso de apelação que eu já interpus no tocante à condenação da Karina, né? Só que o doutor, ele deu uma entrevista, né, para ti, né? Ele deu uma entrevista. E nessa entrevista, ele confidencia publicamente para pelo menos 600 mil pessoas, né? Inscritas, porque passa de 1 milhão por semana. Exatamente, inscritas. Ou seja, para 1 milhão de pessoas que Jonathan e Juliano confessaram para ele, advogado, que a Karina também praticou o crime. Quando ele disse, mas isso eu estou falando aqui, não está nos autos, mas isso vai para os autos, porque promotor também é um ser
que tem conhecimento, né? Que vai também, quando for fazer as contrarrazões, porque, veja, ele recorreu, ele apresenta as razões de apelação, ou seja, os argumentos, e a promotora de justiça vai apresentar os contra-argumentos, que são chamados de contrarrazões. Vai também juntar aos autos, já que ele quer juntar a Essa entrevista que ele deu aqui, é isso? É porque a Karina fala o tempo inteiro que não matou, né? Exatamente. Que ficava na escada subindo e descendo que nem uma tonta. Exatamente, que nem uma barata tonta. Mas né? Aí, com a confissão... Ou seja, matou, pelo menos. Quer dizer, todo mundo matou, né? Claro que sim, claro que sim. Mas ali você tem uma dinâmica. Ali está todo mundo no mesmo barco. E vamos supor que o tribunal mande a novo júri. Tu achas mesmo que a promotora não vai exibir essa entrevista que ele deu para ti? Claro que vai. Você exibiria? Com certeza. Obviamente. Eu exibia vários programas policiais, né, em que havia confissão do réu, ou então testemunhas dando entrevistas. Claro que sim, né? Claro que juntaria, e tenho certeza que a colega irá juntar. Então, veja, aquilo que se conversa com o cliente se mantém em segredo, se mantém em sigilo. Dizer que aquilo não faz parte dos autos, mas pode passar a fazer. Então, eu não... Em primeiro lugar, eu acho... Se você fosse advogada, você faria o quê? No tocante a isso, eu jamais falaria para um jornalista... Você não ia me contar. O que eu conversei. Claro que não, nunca. Então eu não quero te entrevistar. Eu gosto que... Mas por isso que eu não sou advogada. Porque como promotora eu sou obrigada a dizer a verdade. Então, uma coisa, eu sei que você vai entrar, mas só para eu até entender, porque eu acho muito doido isso. Eu sei que é lei, gente, lei a gente segue, às vezes sem questionar, mas eu sou um pouquinho questionador. A testemunha, uma testemunha não pode mentir. Não. E nem mudar a versão que foi falada. Não, mudar ela pode. Pode, tá. Porque o que eu acho muito, muito interessante, eu acho que a gente às vezes fica muito em cima dos filmes americanos, das séries americanas, que a sensação que eu tenho é que lá não pode ficar mudando tanto assim, porque se você põe a mão na Bíblia e fala, vou falar a verdade, você tem que falar a verdade, acabou, né? Mas também não vamos levar tão a ferro e fogo. Dá a impressão que todas as testemunhas nascidas nos Estados Unidos falam a verdade. Não, e não falam. Não, eu estou dizendo o seguinte, porque muda demais todas as versões. Se muda demais. É uma coisa assim, lá na delegacia, no inquérito, foi falado uma coisa, foi mantido durante muito tempo o negócio, aí muda, que do nada não é mais a Karina, Ana Flávia, que matou. E aí, durante o julgamento, eles só assumem dois. Um fala que foi o Guilherme, que nem estava no jogo nessa hora. Estava lá embaixo tirando televisão, essas bodegas. E aí põe o Guilherme. Mas no julgamento não fala que a Karina entrou e matou. Tanto que eu pergunto para ele. Mas o Guilherme matou sozinho? Aí ele fala, é possível? Aí ele fala que é a Karina que mata o Juan. Não, ele coloca... A Karina, exatamente. Ele coloca então, a Karina. Eu acho essa mudança, ficar mudando, tudo bem? Não, tudo péssimo para a defesa, né? Porque é aquilo que eu sempre falei. Uma vez eu levei uma figura geométrica tridimensional com 8 lados, né? E mostrei. Eu falei assim, olha, isso aqui é mentira. Ela tem vários lados. A verdade, ela só tem um. E quem fala a verdade não precisa ter memória. Porque ela existe. Porque a verdade é verdade. Você precisa lembrar, você precisa decorar. Você não decora a verdade. Não. Né? Então, claro que isso é péssimo. Claro que a gente leva isso para o plenário. Né? E fazendo um parênteses, eu assisto o júri o dia inteiro na minha casa, todos os dias.
todos os dias. Você se aposentou, mas não se aposentou. Ai, meu Deus. E me dá uma saudade. Como eu gostaria de ser assistente de acusação em algum caso. Mas vai logo ser, gente. Mais simples, porque realmente me dá muita saudade, sabe, de atuar no júri. E eu estava assistindo um júri, daí o advogado, ele vem com o seguinte argumento: olha, agora o réu está falando a verdade, porque agora ele está em juízo, na frente de um promotor, na frente do seu advogado, na frente de um juiz. E quando ele está na delegacia, ele pode sofrer várias... pode sofrer coação, né? Pode se sentir amedrontado. Beto, a delegacia é o lugar, primeiro, que está muito mais próximo do crime. Né? Eu não mais estou fresh, né? Aqui, está mais recente, sim, às vezes. Sim, eu não estou afirmando aqui que a pessoa testemunha ou mesmo o indiciado não se sinta amedrontado ou não possa ser coagido, pressionado. Não estou dizendo aqui. Mas nós sabemos muito bem que isso não ocorre com todos os policiais em todos os crimes. Ali, vamos lembrar o caso da Alexandra, lá da cidade de Colombo, que matou o filho Rafael. Lembra? Que tu lembras o sobrenome, eu não consigo lembrar. O Rafael Winks? Isso. Alexandra Dolgokenski. Ai, como foi difícil falar esse nome. Quando eu fazer a narração, como era Dolgokenski, agora eu já sei. Exatamente. E quando o delegado de polícia, naquela ocasião, ele chama ela à consciência, ele chega e ele até meio que induz que talvez o homicídio do filho dela tenha sido um homicídio culposo. Olha, às vezes a gente perde a mão, isso pode... E ela abre todo o jogo. Claro que ela não diz que matou por querer, mas ali ela te dá muitos detalhes que ao longo do processo são comprovados. Quando ela é interrogada em juízo e depois quando ela é interrogada durante o julgamento, meu Deus do céu, o céu é o limite para a mentira. Então, na delegacia de polícia, é onde a gente obtém as melhores informações. Depois, você tem o advogado, ele vai trabalhando aquela sua verdade e tornando aquela verdade numa verdade mentirosa e daí por diante. Então, o que acontece? Ali, quando é instaurado o inquérito, que os delegados, nesse caso, né, da família Gonçalves, conseguem ouvir a Karina prestou vários depoimentos policiais. Era uma loucura assistir aquilo. A Ana Flávia, idem. E os meninos também, a mesma coisa. Né? Então, um sobe, outro desce. Aquilo virou uma bagunça. Por quê? Porque eles não combinaram aquilo que eles iriam falar. Né? Mais ou menos, né? E não combinaram. E até quando combina muito bem combinadinho, também a coisa não funciona. Mas ali ficou claro que eles estavam meio que barata tontas, mas a gente percebia claramente que ali estava muito mais perto do que havia ocorrido do que quando eles são ouvidos posteriormente, em juízo e mesmo durante os julgamentos, né? Então, isso é péssimo, né? E existe até uma anedota, né? Que o marido mata a mulher, né? E liga para o advogado. Doutor, eu acabei de matar a minha mulher. O que nós vamos fazer? Ele falou assim, não, dizem que o senhor matou a sua mulher. Né? Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Né? É o papel do advogado, né? Quer você goste ou não goste, este é o papel, mas eu acho que quando você tem uma prova muito assim, não vou dizer cabal, né? Porque essa palavra ficou meio mal utilizada, mas quando você tem um conjunto probatório que te revela a autoria e como os fatos se deram, fica muito difícil, né, a defesa do advogado. E, nesses casos, é que a defesa tem que ser extremamente técnica. Eu, neste caso, por exemplo,
eu pediria claramente para que a acusação de associação criminosa fosse retirada, porque não houve associação criminosa. O que significa isso? Eles foram denunciados pela prática de homicídio triplamente qualificado, certo? O motivo torpe, o meio cruel e o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Toma uma água. Tudo bem. Depois, pela destruição do cadáver, né? Que também, na defesa do Guilherme e do Juliano, eu também pediria para retirar. Porque, em princípio, eles não estavam lá. E não é, veja só, não há necessidade de estar, mas eles, em nenhum momento, eles auxiliaram a prática da destruição do cadáver. Por exemplo, se o Guilherme tivesse dado o galão de gasolina, ele já teria que estar lá, ele era partícipe. Mas e o fato de saber o que vai acontecer? Não, quer dizer, eu sei que o João vai matar o Pedro. E daí, saber um crime, eu não tenho nenhuma obrigação de denunciar. Tenho uma obrigação moral, legal, não. Certo? Eu achei que agora, se a gente soubesse de um crime e não denunciasse, virava meio que um... Isso nos Estados Unidos é assim. Eu não conheço bem a legislação. Pelo que eu vejo... Em séries e tudo mais, assim. Em séries, aquele que toma conhecimento que o crime vai ocorrer, ou após a ocorrência do crime, toma conhecimento de como ele se deu, né? E ele vai responder de alguma forma. No Brasil, não. Tá. Então tá bom, eu falava errado, desculpa. Então, agora aprendi. Não. Tá. Né? No Brasil, a pessoa, para responder pelo mesmo crime que o autor, né, para responder como partícipe, né, ela tem que auxiliar, instigar, induzir, né, de alguma forma participar deste crime. A sua participação tem que ter sido de relevância. Ora, se eu sei que João vai matar Pedro, este saber qual é a relevância disto, ainda que você diga, não, Solange, é relevante, porque se você falar para a polícia vai fazer o quê? Ele nem matou, ele nem iniciou os atos executórios, ele só me confidenciou que vai fazer. Eu digo assim, olha, polícia, o João falou que vai matar o Pedro, viu? Tá. Ele iniciou os atos executórios já? Não, ele não cometeu crime algum. Entendi. Entendeu? Então, isso não iria... Então, veja, eu como advogada, claro, por isso que eu não sou advogada, porque eu nunca vou chegar para um cliente, nenhum destes 5, eu vou dizer assim, pode deixar, nós vamos lutar, que eu vou tentar colocar que você não participou, que você não fez. O que eu falaria? Né? E eu só advogaria para qualquer um destes, né? Qualquer um desses, falaria o seguinte, Guilherme, eu consigo te livrar eu vou tentar te livrar da destruição, tá? Da destruição do cadáver, porque eu vou provar por A mais B que você, em momento algum, participou deste crime. E ele foi condenado por ocultação de cadáver? Também, o Guilherme também. Foi, né? E o Juliano também falaria para ele, olha, deste crime eu vou tentar conseguir, porque eu tenho elementos técnicos para isso. E, Guilherme, e para todos eu falaria, o crime de associação, eu vou tentar derrubar em tudo. O que seria o crime de associação criminosa e por que eles não fazem esse crime? Eles não praticam este crime. Por quê? Porque a associação criminosa não é um mero concurso de agentes. Né? Porque concurso de agentes,
eu Peraí, chego concurso de hoje agente, e você falo quer assim, dizer o seguinte, não é só a gente se juntar numa turminha e sair para matar, é isso? exatamente. Foi o que eles fizeram. Então isso não é uma associação criminosa. Não, isso é O concurso de agentes. Para que exista o crime de associação criminosa, a necessidade de permanência, aquele grupo precisa ser permanente e ele precisa ter uma durabilidade. Entendi, não é só eu me veja, junto com você, vou lá e assalto. Não, a gente tem que se juntar, assaltar o fulano, manter essa nossa relação, criar um grupinho nosso, a gente começar a ter, aí a gente começa a ter tempo. Não basta ficar, tem que namorar, é isso. exatamente. Só Tem um que beijo quase na que noite casar. não é nada. Não, exatamente. Tá. Você resumiu. Então, veja, este crime de associação criminosa, ele existe independente das pessoas praticarem o crime. Ele é um crime chamado de perigo. Se a polícia entrar na minha casa, me pegar aqui com 3, 4 pessoas, veja, não tô com entorpecente, não tô com nada, tá? Mas me pegar aqui, um mapa de um banco. Ou melhor, de três instituições bancárias, né? Uma que nós já assaltamos uma vez, 2 que nós vamos assaltar, né? 2 plantas de um banco que nós vamos assaltar. Colocado ali, olha, fulano vai ficar com tanto, Beltrano vai ficar com tanto, nós vamos alugar as armas do fulano de tal. Enfim, isto já é crime. Isto já é crime. Mas tem que haver uma permanência, ou seja, a polícia já vai comprovar ali que era algo permanente, que nós queríamos fazer crimes, praticar crimes. Se eu me junto a mais 3 pessoas para matar um desafeto e depois cada um vai para o seu lado, né? Nós não temos mais relação nenhuma para a prática de outros crimes, isso não é associação criminosa. Veja, isto é uma defesa técnica. E os 5 foram condenados por associação criminosa? Foram. São quantos anos, mais ou menos, a associação criminosa? Não é muito, né? Não é muito. Veja, eu até fiz a anotação aqui, a associação criminosa para Ana Flávia foi de 1 ano e 4 meses. Tá? A associação criminosa da Karina, 1 ano e 2 meses. Do Juliano, 1 ano. Do Jonathan, 1 ano. Do Guilherme, 1 ano. Mas o Guilherme também sairia da destruição de cadáver. Seria 1 ano e 4 meses. Que só ele ganhou 4 meses pela ocultação de cadáver? 1 ano e 4 meses. Da ocultação. Da destruição do cadáver. Ele teria 2 anos e meio a menos de pena, é isso? Então, é isso que dá para fazer, pelo que existe. Então, veja, sempre há uma defesa. Sempre há uma defesa, porque existem interpretações, né, que são dadas, né, às leis, no caso concreto, certo? Então, você tem como defender. Isso é uma defesa técnica. Aí você chega num júri e fala assim, eles não fizeram nada, né? A fulana não matou, não fez nada, só queria roubar e acaba pegando tudo. É aquilo que eu sempre falo. A tese de negativa de autoria é a tese mais suicida que existe, principalmente quando você tem elementos de prova que demonstram que aquela pessoa foi autora do crime. Por quê? Porque daí você não combate as qualificadoras, por exemplo, né? Então, por exemplo, o motivo, você não fala do motivo, você não fala da crueldade, você não fala do recurso. Nesse caso aqui, realmente estava comprovado não tem como, tudo, né? Todas as qualificadoras. O motivo é torpe, é isso? O motivo é torpe, tem o meio cruel, e tem o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.
tá? Mas existem casos em que não existe, assim, uma interpretação para o que é crueldade, porque quando você chega para um jurado, se ele foi cruel, né? O jurado é leigo, e a crueldade ela tem que ser examinada aos olhos da lei. Se eu explicar tecnicamente para o jurado por que aquele meio não pode ser considerado cruel, eu consigo derrubar uma qualificadora. Mas Foi que o nesse que aconteceu. caso eles foram cruéis, de fato. Não, Porque eu não estou falando amarraram, desse bateram. caso. Nesse caso tá certo. Não estou falando desse caso. Mas da Elise Matsunaga. Não foi meio cruel? Ela foi denunciada, mas ela não foi condenada, lembra? Porque ela E não nós foi meio até cruel, ela deu um tiro, discutimos eu entendi. Você falou Elise Matsunaga, me veio Elisa Samud, desculpa. Não, Elise Matsunaga Tá. foi um tiro. Exatamente. Ela não Mas pegou o e não que- ficou, ela não cerrou ele vivo. Exatamente. O que a defesa da Elise Matsunaga... Ela falou assim, olha, eu não tenho como negar esse crime. Certo? Mas É uma tecnicamente, defesa vamos fazer. técnica. Uma defesa técnica. Agora, dizer que ela matou por asfixia, porque quando estava esquartejando, ele estava vivo e ele acabou sendo asfixiado com o próprio sangue. Em primeiro lugar, para para que seja considerado meio cruel a asfixia, eu tenho que querer que aquela pessoa morra por asfixia, entendeu? Sofra, Não pode ser uma coisa acidental. Eu tenho que querer, né? Tem que ter o dolo. Então, veja como foi inteligente a defesa da Elise Matsunaga, né? Tira uma qualificadora. São anos a menos que essa pessoa terá que pagar por algo que efetivamente a lei não mandava que ela pagasse. Né? Então, o advogado, ele está pensando, mas só vai tirar 3 anos. Gente, 3 anos a mais na cadeia são 3 anos, são 36 meses. Né? É isso que faz o advogado, é mostrar para o outro, falar assim, olha, a lei não está dizendo isso. Aqui, nesse caso, claramente não houve associação criminosa. Claramente, não entendi, tecnicamente não houve. Agora que você me explicou o que é, não tem mesmo. Não tem, né? E também não há participação do Juliano e do Guilherme, ainda que eles soubessem que aquele eu achava corpo... que já seria um crime eles saberem, descobri agora também que não, então não é o que eu vou fazer. O tomar conhecimento, não. Eu não concordo, mas não é uma questão de Mas, concordar olha, ou não. veja, a lei é essa e dentro da técnica da lei é a essa. questão, sabe, não é assim, o legislador escreveu assim, então é assim. Não, é porque o sistema penal brasileiro adotou esta política criminal. São políticas que são adotadas em todas as áreas. Sim. Políticas são adotadas na área da saúde, na área da educação e na área do direito também, entendeu? Então, você tem que interpretar de acordo com aquela política que foi adotada, sim, né, claro, pelo sistema penal. Tá? Bom, outra questão é a seguinte, o doutor Fábio chegou a afirmar, né, na entrevista, né, que ele deu ao canal, que a juíza não considerou a confissão. O juiz. O juiz, a promotora e o juiz. Que o juiz não levou em consideração a confissão do Juliano. Para diminuição de pena. Exatamente, sinto muito. Levou e colocou isso na sentença. A sentença isso já está apontado. Claro que sim, como sendo uma atenuante, né? Na segunda fase, a aplicação da pena, ela tem 3 fases, né? Na primeira fase se fixa a pena base, levando-se em consideração vários aspectos que aqui o juiz falou, olha, não tem nenhuma circunstância. Não, aqui ele levou em consideração, tanto é que ele fixou em 18 anos, levou em consideração
uma qualificadora para qualificar o crime. Ou seja, no homicídio simples nós temos 6 a 20 anos, certo? No homicídio qualificado, nós temos de 12 a 30 anos. Para qualificar o crime, basta uma qualificadora. Sim. E o que eu faço com as outras 2 qualificadoras? Ora, não é justo que alguém que pratica um crime de homicídio onde há uma qualificadora receba a mesma pena que alguém que pratica um crime com 3 qualificadoras. O que nós fazemos com essas 2 qualificadoras aqui? Porque uma serviu para qualificar. E essas 2? Essas 2 serão consideradas nas circunstâncias judiciais. Entendeu? Que é nessa primeira fase da aplicação da pena. Vamos lá. A Ana Flávia, a pena base dela foi fixada em 18 anos. A Karina, em 18 anos. O Juliano, 18 anos. O Jonathan, 18 anos. O Guilherme, 18 anos. Todos tiveram a pena base na primeira fase, fixados em 18 anos. Ponto. Uma qualificadora foi levada em consideração para qualificar, ou seja, não é homicídio simples, é homicídio qualificado, e as outras 2 foram levadas em consideração para fixar a pena base. Todos tiveram a mesma pena. Mas existe um princípio, né? E esse princípio é constitucional. A pena deverá ser individualizada, ou seja, cada indivíduo terá uma pena diferente, de acordo com as características subjetivas e objetivas. Sim. Então, quando chegou na segunda fase, na segunda fase, a Ana Flávia matou os pais. O Guilherme matou pai? Não, quando você mata dele. Pai, mãe, irmão, é mais forte, né, do que... Sim, aí você leva em consideração, é uma circunstância agravante, que não está presente em nenhum outro réu, só para ela. E é uma circunstância agravante subjetiva, é dela, é do sujeito, não é dos outros, tá? Aí tem também uma outra questão. Por que a pena dela é mais alta? Né? Apesar, depois nós vamos falar disso. Existe outra questão. Ela praticou um crime com a prevalência da relação de hospitalidade. Não era de coabitação, porque ela não morava com os pais e o irmão, mas era de hospitalidade. Ela era recebida na casa. Entendi. Ela era convidada. Porque se mora em casa é pior ainda? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É relação de coabitação ou de hospitalidade, né? Então, ora, se você tem a liberdade de entrar numa casa e você até se prevalece desta relação para praticar um crime, isso vai ser levado em consideração, tá? Então, ela tem 2 agravantes, tá? A relação de parentesco e também a prevalência da relação de hospitalidade, tá? Aí, o que acontece? Na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição de pena. A Karina, ela só tem a prevalência da relação de hospitalidade, porque ela também era recebida. Ela foi recebida dentro de casa, ela foi convidada a entrar. Tem fotos dela lá, as filhas dela iam lá, brincavam, chamavam de vovó e vovô, aqueles que ela matou. Brincavam de velotrol, na minha época chamava velotrol. Ela de velotrol nas ruas do condomínio. Do condomínio, Certo? Ainda que na época estivesse estremecida a relação. Mas ela pode entrar naquele dia e ela não entrou como uma bandida. Ela não pulou o muro, ela entrou pelo portão da frente. Pela porta da frente, né? Inclusive, foi avisado que ela viria, né? Ali naquele momento, a Karina está vindo para cá. E o pai estava lá. E o irmão estava lá. E não foi impedida a entrada dela, né?
Então, no caso dela, nós temos uma agravante, não temos duas, porque ela não era, né? As vítimas não eram os pais dela. Então, só Ana Flávia. No caso do Juliano, nenhuma coisa nem outra. A pena de 18 anos dele não foi aumentada nessa segunda fase, porque não havia nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Do Jonathan, o que aconteceu? Ele confessou. É uma atenuante. A pena dele, que foi de 18, veja, todo mundo 18. A pena dele foi para 15. Entendi. Começou lá na primeira, base 18. Vou analisar, já a base caiu a base para 15. Começou com 18, já quando reanalisa, baixa para 15. Exatamente. E o Guilherme? O Guilherme também foi fixado em 18 e baixou para 15. Por quê? Ele era menor de 21 anos. Aquela história que você me explicou já, tá? É uma atenuante, não é causa de diminuição, é uma atenuante. Então, nós temos 18 Ana Flávia. Não, 18 Ana Flávia, não. A Ana Flávia, daí, com todas as causas, as atenuantes, as agravantes, foi 24 anos. Tá? De 18 passou para 24. Para 24. A Karina, de 18 para 21. Por isso que eu digo, a pena da Ana Flávia foi maior do que a da Karina. É que depois nós vamos falar sobre isso, né? Por que a dela acabou ficando menor e vai ser aumentada? Não, porque ela foi inocentada pela morte do irmão. Exatamente. E vai ser levada a novo júri. Esse negócio que o doutor Fábio... eu tenho certeza que o doutor Fábio falou assim, não, o júri é soberano. O júri é soberano, porém, se houve um julgamento, né, uma condenação ou uma absolvição contrária à prova dos autos, o tribunal manda voltar para novo julgamento, certo? E eu tenho certeza que vai voltar. E não é porque pela alegação de que os jurados erraram. Talvez esse seja um dos argumentos da promotoria de justiça. Olha, veja, eles condenaram com relação às outras vítimas e com relação a essa, não. Pode até ser que a promotora coloque esta razão, né, este argumento nas suas razões de apelação. Porém, ela terá um outro argumento. A decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque os autos demonstram que ela também participou da morte do irmão, certo? Então, o tribunal vai dizer o seguinte, olha, aqui, né, ou ele vai dizer, houve contradição, eu não acredito que o tribunal vai dizer isso, né, contradição na votação dos quesitos. Eu tenho quase certeza que ele vai dizer, com relação ao Guam, foi julgado contrário à prova dos autos. Leve-se novamente para o júri para que seja julgado. Agora, será somente levado a novo julgamento com relação àquela vítima? No meu entender, seria o correto. Mas o que eu tenho visto, né, o que eu via, né, é que tudo será levado de volta com relação a Ana Flávia. Só Ana Flávia. Só Ana Flávia. E com certeza ela será condenada também pela morte do irmão. Porque e daí. Tá. E daí? Não. E aí a pena dela vai superar a pena da Karina. Tá. Porque o que acontece? Todos os outros 4 foram condenados pelos 5 homicídios. Sim, pelos 3 homicídios. Desculpa, todos os outros 4 foram condenados pelos 3 homicídios. A única que está sem ser condenada por um homicídio é a Ana Flávia. Por isso que, aos seus olhos, somente ela pode voltar a júri. Pelo homicídio do irmão. Sim. Não pelos outros 2. Então, eu entendo que o certo seria voltar somente no tocante à vítima. Ao Juan. Pai e mãe não, mas é possível pode ser. Eu acredito que vai ser.
somente com relação a ele. Aí eu prefiro não dizer o que eu acho que o tribunal vai decidir, porque ele pode decidir mandar pelas 3 vítimas, né, novamente com relação às 3 vítimas, ou só com relação. Eu acho que o mais correto, né, porque afinal de contas, eu não estou contestando a condenação, eu estou contestando a absolvição. Então, ora, se eu não estou levando para o tribunal esta questão, o tribunal não tem que decidir sobre esta questão. Eu me conformei com esta condenação e com a pena aplicada. Eu estou inconformado com a absolvição, tá? Então, veja, aí eu acabei de mostrar por quê as penas são diferentes. São diferentes porque o Jonathan confessou, o Guilherme era menor, certo? E o Juliano confessou também, mas ele era reincidente. Aí não tem essa diminuição. Ele tinha uma atenuante e uma agravante. As duas se anulam. Mantém lá os 18 anos. Exatamente. Então não é que não foi reconhecido. Foi reconhecido, porque se não tivesse sido reconhecido, a pena dele seria ainda maior. Por quê? Porque ele teria a agravante da reincidência. Ah, entendi. Se ele não confessasse, ele de 18 passar para 21. Pode ser. Pode ser. Porque ele tem essa agravante, tá? Exatamente. Então, quando o doutor Fábio disse que não foi levado em consideração, ele se equivocou, porque foi levado em consideração. Tanto foi levado em consideração que a pena dele, né, foi reduzida. Reduzida, na verdade, é compensado uma agravante com uma atenuante, senão teria sido maior. Tá? Então, foi levado em consideração. Com relação à destruição do cadáver, na minha opinião técnica, somente Ana Flávia, Karina e Jonathan deveriam responder. Tá? E veja, antes que, né, os comentários no canal sejam, como? Que absurdo! A lei assim não, determina. Você está sendo técnica. Você entendeu? está explicando eu estou mostrando tecnicamente. aquilo que é possível fazer. Sim, você está explicando, né, tecnicamente o que porque eles são, que o crime é horroroso e que eles são criminosos, a gente já sabe, mas tem que olhar o que cada um fez de fato no crime. Exatamente, né? Com relação ao roubo, eu tive uma certa dúvida. Foi apreendida uma arma de fogo, que eles dizem que era do foi encontrada na casa. Do Romoyuki, né? Eu não sei se era ou não. Você se recorda da dona Vera falar? Pelo que da doutora Vera, não. Da dona Vera, não. Mas pelo que eu já, quando eu entrevistei os investigadores, delegado, blá, blá, não foi questionado. Parece que essa arma era, de fato, do Romoyuki. Porque eles entram com uma arma, arma daquela de brinquedo. Sim, de... Não sei, aquela airsoft, uma coisa assim que chama. Acho que é aquela de paintball. Não, é uma coisa de airsoft, é uma coisa que tem umas bolinhas, acho que é airsoft que fala. E eles lá encontram esse revólver, segundo, é um revólver mesmo, não é uma pistola, não é isso? Tá. É um revólver. Aqui o que nós teríamos? Se a arma não tivesse sido a arma de fogo, não esta outra. Se a arma de fogo foi utilizada para a prática do roubo, ou seja, quando eles chegam, um está com essa arma, que é um simulacro, né? E o outro está com a arma de fogo, a causa de aumento do roubo pelo uso da arma de fogo tem que ser considerado. Tá. Supondo que eles só entraram com aquela outra arma, veja, a lei é clara. A lei fala arma de fogo. Não adianta eu entrar com uma arma de brinquedo. Aquela arma de brinquedo, ela serve para... Porque o crime de roubo, no crime de roubo, eu preciso ter grave ameaça ou violência, né? Caso contrário, eu terei um furto.
é aquilo que se retira de forma subreptícia, né? Ninguém percebe, né? Você tem que ter uma habilidade para a prática do furto. No crime de roubo é necessário o uso da violência e o uso de uma grave ameaça. Eu entrar com uma arma de fogo, uma arma de brinquedo, numa casa para roubar, aquela arma é a ameaça. Ela representa uma ameaça. Por quê? Porque a vítima desconhece se ela é ou não uma arma de verdade. Então, ela vai, na verdade, caracterizar o roubo. Agora, se for uma arma de fogo, aí eu tenho uma causa de aumento que é previsto na lei. Tá. Entendeu? Então, se eles entraram só com aquela outra arma, aí eu confesso que eu não consegui saber se eles entraram com essa arma ou se a arma já estava. Essa arma parece que é do Romoyuki mesmo. Tá. Outra coisa que a defesa poderia ter pedido para retirar. Por quê? Por quê? Porque não era uma arma de fogo. Se eu entro com uma arma de brinquedo... pedir para retirar esse negócio aí. Essa causa de aumento. Ora, não é nada... É uma redução de pena. De é uma tempo, defesa mais ou menos? Técnica. De 4 anos. Veja, a pena base foi fixada em 4 anos para todos, assim como o homicídio, tá? Uhum. 4 anos para todo mundo. Aí houve um aumento de 2/3, veja, 2/3 no final da pena. Então, eu tenho uma pena, no caso da Ana Flávia, 4 anos na pena base, né? Na segunda fase, como foi contra a ascendente, houve uma agravante. Na terceira fase, houve o aumento de 1/3, porque houve concurso de agentes, que é uma causa de aumento, e depois mais 2/3. Sobre isso tudo, sobre 5 anos e 4 meses, 2/3 a mais pelo uso de arma de fogo. Se eles não entraram com a arma de fogo, a defesa tinha que ter pedido para que os jurados não reconhecessem esta causa de aumento de pena. Isso é defesa técnica. Isso é defesa técnica. E eu acho muito estranho que eles tenham entrado com a arma de fogo, porque senão, na associação criminosa, ela também teria uma causa de aumento, que é a associação criminosa com utilização de arma de fogo, e eles não foram denunciados por associação criminosa armada. Então, ou seja, tá estranho. Não, então, a arma é do Romoyuki, ela encontra na casa mesmo, essa arma. Acho que era até uma arma velha, não estava funcionando. Então, você concorda comigo? Ora, se aquela arma serve para qualificar, para servir como causa de aumento no roubo, ela serviria também como causa de aumento na associação criminosa. E nem a denúncia fala isso. Entendeu? Então, isso é defesa técnica. Quando se ataca um advogado, veja que as pessoas, os leigos, eles não entendem que existe como defender alguém utilizando-se dos mecanismos. Não é subterfúgio. Não, e você não está inocentando. Você não está inocentando. Você está falando para a pessoa pagar o que ela precisa pagar. Exatamente. Se ela praticou aquela conduta, como descrito na denúncia, ela vai pagar aquele preço, né? Agora, se não foi bem assim, nós vamos mostrar para o julgador que não foi bem assim. Sim. Certo? Então, aí nós ficamos com uma pena total da Ana Flávia, porque foi absolvida do crime praticado, o crime de homicídio praticado contra o Juan, o irmão, em 61 anos, 5 meses e 23 dias de pena privativa da liberdade. A Karina, 74 anos, 7 meses e 10 dias. E veja, não foi por ação da defesa que a pena dela
não chegou a 100 anos? Foi porque não tinha como ser maior do que isso. Não tinha. Ela recebeu tudo o que a lei determina que ela receba. Ponto final. Não houve nada, no caso da Karina, que o juiz tenha exacerbado, ou melhor, tenha sido mais generoso. Ah, não, mas ela achou que ia pegar 100 anos. Bom, ela podia achar que ia pegar 1000. Né? O que ela acha não é o que a boa técnica de aplicação de pena demonstra. Esta é a pena corretamente aplicada, nem mais, nem menos, né? Agora, houve recurso por parte da defesa. O que pretende a defesa com esse recurso? Eu tenho certeza absoluta que é dizer que a Karina não participou da morte do Juan. E daí reduzir a pena dela, né? Ué, mas se na entrevista falou que ela matou o Juan? Na verdade, agora a história... Desculpe. Falando da Ana Flávia. O que pretende a defesa da Karina? Dizer, não, ela só matou 2. Ela não matou. Não, ela só matou 1. Ela só matou 1, exatamente. Ana Flávia que matou 2. Ela só agora, matou na nova história. Agora, no depoimento, o que você achou dos depoimentos? Agora, né, no apagar das luzes, né? O que você achou dos depoimentos do Juliano e do Jonathan? Olha, foi muito interessante, né? Primeiro, antes de comentar... Vão estar disponibilizados os depoimentos para membros, tá? Eu não posso abrir para todos, mas os membros vão ter acesso. Bom, não foi um copia e cole, né? Não foi um copia e cole, né? Até mesmo porque é a coisa mais difícil do mundo. Você, por mais que você combine o que vai falar, você não sabe o que o outro vai perguntar. E como eles permitiram que a promotora fizesse as perguntas, né? E o assistente de acusação também, tudo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Basicamente, o ponto central é: nós matamos a Flaviana e o Romiuk. Ponto. Romoyuk, hoje você tá Beto Ribeiro, é Romoyuk. Como que é? Não é Romiuk, é Romoyuk. Hoje você tá eu, né? Que eu vou dizer o pai. Não, mas eu sou você um pouco também. Então chama de pai e mãe. Tá? Pai e mãe. Eles confessaram o quê? Matamos pai e mãe. Ponto. Certo? Ponto. Foi isso que nós fizemos, né? Antes de tocar nesse assunto, eu vi que o doutor Fábio disse que iria conversar com a promotora para ver se a promotora não recorresse das penas, que aquele júri demoraria, seria mais confortável, demoraria menos tempo, né? E todo mundo desistiu das testemunhas, né? Bom, vamos lá. Se um advogado chega para um promotor de justiça e diz: doutor ou doutora, os meus clientes vão confessar, a senhora vai ouvir as testemunhas? Nós vamos ficar aqui, né, um tempão para ouvir as testemunhas, desnecessariamente, porque eles vão confessar. Quando o promotor conhece o advogado, né, tem uma certa intimidade profissional, né, ele diz, não, então se eles vão confessar, né, vão confessar integralmente, tudo bem, então não vamos ouvir as testemunhas. Agora, jamais, em hipótese alguma, um advogado chegar para um promotor de justiça e dizer, olha, a senhora, né, eles vão confessar, e se a senhora garantir que a senhora não recorre da pena, tá? A gente faz rapidinho, ou seja, em vez da senhora falar 1h30, né? Ou melhor, era mais, né? Eram 2 réus, 2h30, e eu 2h30, a gente fala em meia horinha aí, e vai todo mundo embora para casa, né? A senhora vai para o shopping e eu vou tomar cerveja, né? Isso não existe. Veja, primeiro que isso é uma negociação. Como é que o promotor de justiça vai abrir mão do recurso sem saber qual será a pena?
Não, e o juiz erra ali no momento em que ele está fazendo a aplicação da pena, então eu não vou recorrer? Isso não existe, né? E se existir, né, está errado, né? Se alguém faz isso, está errado. O que existe, Beto, e que o doutor chamou de acordo, não é acordo. O que se faz muito é o seguinte, principalmente com a Defensoria Pública, com quem os promotores têm um nível de conversa, de entendimento, de familiaridade muito maior, é o seguinte, eu li o meu processo, cheguei lá para o momento do júri, eu já vi, por exemplo, nesse caso aqui, Solange é a promotora, tá? Solange é a promotora. Eu entendo que não há associação, eu entendo, no caso do roubo, vamos supor que fosse só a arma, né, fosse uma arma de brinquedo, eu entendo que não tem mesmo, porque a lei fala nisso, eu entendo que o Guilherme e o Juliano não praticaram. Falei assim, olha, doutor, eu vou pedir isso, isso, isso e isso. Né? O que eu vou pedir é isso, eu vou pedir para excluir essa qualificadora e a outra, porque eu, tecnicamente, entendo que não estão presentes, né? Vamos desistir das testemunhas para não durar 3, né, dias esse julgamento. Ele fala, não, doutora, eu vou para negativa de autoria. Beleza, sem problema nenhum. Eu vou pedir aquilo que eu já ia pedir, independente da sua resposta. Eu só queria saber se nós poderíamos dispensar, às vezes é delegado de polícia, investigador, policial militar, perito. Ora, se a defesa tem a mesma tese que a acusação, que mal há em nós dispensarmos aquelas testemunhas. Primeiro, não tem que pagar estadia em hotel, em alguns casos é assim, o gasto com alimentação. Eu estou, o promotor ali, ele está como um completo, né, Ministério Público. Existe a improbidade administrativa, é até uma improbidade administrativa gastar dinheiro do povo, né, numa situação dessa, né? Cansar os jurados que estão ali voluntariamente, se a minha tese é igual à sua. Isso não é acordo, isso são teses idênticas da defesa e da acusação, não é acordo, né? O que o doutor falou, daí seria um acordo. Ó, se a senhora não recorrer, eles confessam, veja, eles confessam os 3 homicídios, meu Deus! Sabe o que é confessar? Primeiro eles foram condenados, mas vamos supor que eles pudessem ser absolvidos. Sabe quantos anos a menos? São 18. Né? Não, eles pegam mais 18, tá? E daí fica mais confortável. Não tem isso, né? Não tem isso. O doutor Fábio sabia que eles seriam condenados por tudo. Por quê? Os outros já tinham sido condenados por tudo, né? Então, ele sabia que eram favas contadas, eles confessando ou não. A confissão somente serviu para que fosse levado em consideração uma atenuante. E vou mais longe. Questionável a confissão. Sabe por quê? Porque a confissão, ela é prevista, né, no inciso 3 do artigo 65, como uma causa atenuante, tá? Como uma causa atenuante. Confessar espontaneamente. Agora, confessar espontaneamente o crime como um todo. Sim. E outra, qual é o objetivo da confissão? Não é só para ver a pessoa ir lá na frente e confessar. É auxiliar a justiça, é proporcionar ao juiz o convencimento da culpa, é permitir que o juiz avalie ali, não, então, se ele confessou, então, realmente eu posso levar em consideração. Tenha santa paciência. Nesse caso, a culpa estava evidente, não auxiliou em nada. Há julgados no sentido de que esse tipo de confissão não deve sequer ser levado em consideração como atenuante. Por quê? Não auxiliou a justiça em absolutamente nada. Mas, infelizmente,
existe essa complacência, né, por parte dos julgadores, de que em qualquer fase, em qualquer momento, confessando parcialmente ou integralmente, deve ser levado em consideração. Então, Eles foram bem questionados, tanto pela promotoria quanto... não. Porque assim, eu fiz perguntas aqui para o Dr. Fábio que não tinham sido feitas durante o... Por que não se fez? Até uma das justificativas é porque, em respeito à Dona Vera, então, mas o que a Dona Vera mais quer é a justiça. Não. Aí nós temos duas questões. Eles... Eu não quero aqui tecer nenhuma crítica à postura do Ministério Público nem da assistente de acusação. Talvez seja essa maneira de proceder e talvez a promotora e o assistente entenderam que não valeria a pena ficar questionando por demais, né? Porque pela primeira vez estava sendo contado o crime, de fato. Então, mas veja... Primeiro, eles deixaram, né? A promotora deixou muito claro: olha, o senhor vai respondendo o que o senhor quiser, quando o senhor não quiser responder, tudo bem, a lei determina isso, sim, né? Eu discordo, eu acho que muito. Ou você silencia, ou. Você não pode responder. Não posso selecionar as perguntas. Deixa eu ver qual que você está. Exatamente. Eu acho também. Agora. Funciona desse jeito, infelizmente, a nossa legislação está muito equivocada nesse sentido. Mas, enfim, quando são questionados a maneira como o crime ocorreu, você quer saber por que eles não detalharam? Sinceramente, não foi para poupar a Dona Vera. Mas, com certeza. Me desculpe, é muita hipocrisia nós acharmos que aqueles 2 seres humanos que espancaram, que detonaram 3 seres humanos, naquele momento passaram a ser pessoas que têm pudor, que têm respeito pela dor. Me poupe, empatia, me poupe, né? Me poupe. Sabe por quê? Não? Volto a insistir. O defensor deles é o mesmo defensor da Karina. O que ele está pretendendo com relação à Karina? Que seja anulado o júri dela e ela seja levada a novo julgamento. Para responder, né, na cabeça do defensor, responder somente pela morte do Juan. Certo? É isso. E ele é o defensor desses 2 aqui, que são os executores, né, dos homicídios da Flaviana e do pai da Ana Flávia, para eu não errar o nome. Do Romaí. Isso. Veja, se eu começo a perguntar como foi, de que forma foi, quem segurou, quem amarrou e tudo mais, eu estou perguntando para 2 pessoas que estão tentando livrar a cara da Karina, né? E estão querendo colocar a Ana Flávia ali na execução dos pais, e eles não vão conseguir fazer um copia e cole. Eles vão entrar em contradição. Vai ficar evidente que eles estão mentindo. Vai ficar evidente que a Karina participou e participou ativamente, sim, da morte dos pais da Ana Flávia. Então, veja, aí eu falo assim, olha, não, é melhor não, em respeito à família. Me poupe. Claro que foi no sentido... o respeito já foi quebrado lá atrás, quando você matou, né? Lá atrás, eles passaram a ter respeito agora. Por quê? Porque ficaram na cadeia? Me poupe, né? Então, veja... Foi uma estratégia da defesa de chegar e dizer assim, olha, se perguntarem como foi, de que jeito foi, em vez de vocês dizerem, sobre isso eu não quero responder, porque fica muito antipático, né? Sobre isso eu não quero responder, digam que vocês preferem preservar a família. Vamos humanizar um pouco, vamos fazer um verniz humano em vocês. Exatamente, vamos colocar o nariz de palhaço aqui. Agora né? Não foi feito, então, dali não foi...
teve questionamentos não feitos ali por todos os lados, mas eles confessam meia boca, né? Porque não conta toda a verdade. Eu acho que tem mais na entrevista aqui do que... Por isso que não podia levar em consideração essa confissão para reduzir a pena, entendeu? Por isso que não podia levar. Olha, a lei foi feita para o seguinte: a confissão ela deve ser utilizada para a formação do convencimento do julgador. O que aquela confissão foi utilizada, né? No que aquela confissão foi utilizada pelos jurados para que eles se convencessem que eles eram culpados? Se eles não confessassem, eles iriam ser condenados do mesmo jeito como foram os outros. Não serviu de nada. Isso é uma balela. Isso aí deveria, sabe, ser retirado. Ou então colocar confissão do autor desde que o faça no sentido de elucidar, esclarecer e auxiliar o julgador ou a justiça, né? Na sua aplicação. Agora, isso aqui é um arremedo de confissão, né? Isso aqui não vale de nada. Mas, enfim. Então, bom, agora encerrado o júri, a gente espera então para ver se vai ter um novo julgamento lá da Ana Flávia, possivelmente. Da Karina pode ter um novo julgamento, não? Bom, vamos lá. Vamos usar a nossa bola de cristal. O doutor Fábio falou que vai recorrer desse júri agora, do Juliano e do Jonathan. Não sei sobre o quê. A única coisa que ele poderia pretender é uma redução na pena, que foi assim, a pena foi corretamente aplicada dentro daqueles limites que são impostos, foi reconhecida sim a confissão de ambos, não foi somente do Jonathan. A do Juliano não reduziu a pena dele porque ele tinha reincidência. Então, uma compensou a outra, não tem o que falar. Então, eu não sei qual é o recurso, qual é a razão do recurso com relação aos dois. Com relação aos outros três, eu não sei quem recorreu. Com relação à Karina, eu sei que houve recurso, né? Ali, eu acho que, com relação à Karina, o tribunal não manda novo júri. Se o Guilherme recorreu, eu também acho que não, a não ser que o recurso seja justamente para que o Guilherme seja levado a julgamento novamente, porque ele não participou da destruição do cadáver. E efetivamente não participou. E também para que não seja reconhecido o crime de associação. Mas precisa ter um novo júri para isso? Precisa. Ah, não pode uma segunda instância quebrar Não, porque aí é a soberania do júri. Para mudar a decisão do júri, precisa ter um novo júri. No mérito, sim. Agora, vamos supor o seguinte: o juiz, na hora de calcular a pena, né? Então, ele deu, em vez de dar 1/3 a mais, ele deu metade a mais. Aí, na segunda instância, diminui o número, tá? Com relação ao mérito. Ao número da pena, ele pode mudar, mas não o resultado do júri. Ele não pode virar e falar, não, olha, não teve associação criminosa, esse daqui realmente não foi... Ele não pode fazer um novo júri dele. Então, quer dizer... o Guilherme pode pedir um novo júri para falar que ele só matou um, em cima do que o Juliano falou, se ele quiser confessar, que ele não participou de ocultação e não é de quadrilha, vamos chamar assim. Ele poderia pedir para isso. A Ana Flávia pode solicitar o quê? A Ana Flávia... Em princípio, ela foi julgada correto. Por dentro do que o Juliano e o Jonathan falam. Na verdade, falam. da Ana Flávia vai ter um fogo cruzado, né? Porque o Ministério Público também recorreu, né? O Ministério Público também recorreu. Mas eu digo assim, a Ana Flávia, dentro do que o Juliano e o Jonathan contaram, ela foi julgada correta, ela não matou o irmão. Sim. Mas o fato de ela estar do lado... Então, mas se o fato de ela estar ao lado do Juan...
sendo morto, já não faz dela uma assassina? Beto, Eu já entendi, é tecnicamente, ela tem que todos, pôr a mão. todos ali Mataram. participaram do Todos homicídio, mataram. porque um garantia o outro, É o que eu um coloquei auxiliava o na thumb outro. da entrevista com o Dr. Fábio. Todos mataram a família Gonçalves. Sim. E depois tem outra, a Ana Flávia, e outra coisa que foi muito estranho na confissão do Jonathan e do Juliano. Um diz. Bom, primeiro eles dizem que. Qual que foi? Eu não sei se foi o Juliano ou o Jonathan, eu acho que foi o Juliano. Disse que sequer sabia que a casa a ser roubada era a casa dos pais da Ana Flávia. não. Faça meu favor, né? Eles foram ao motel, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha que confissão de. Não esquece. Que confissão horrorosa, né? Eu nem sabia. O outro sabia, né? O Jonathan sabia. O Juliano não sabia. Os dois eram irmãos e primos da Karina. Tenha santa paciência, né? Eles falam. Tanto que eu tento sempre com as defesas falar. Por que roubar daquela maneira se eles entram antes na casa? Outro detalhe. Aí eles disseram que não entraram na casa. Como eles não? Ficaram lá entrando no... o dia inteiro. Fazendo o quê? Eles andando disseram, no condomínio, então, tão bobos? Olha outra armaçãozinha. Olha outro. Dizem que o senhor matou sua mulher. Não vamos dizer que vocês entraram na casa. Vamos dizer que vocês só entraram no condomínio. Mas lá na polícia, eles dizem que entraram na casa. O advogado confirma para mim que eles entraram na casa e não levaram as coisas porque eles não sabiam que o cofre saía. Não, espera só um instantinho. Um outro detalhe. Eles negam ter entrado na casa, tá? Então, eles simplesmente dizem assim, não, nós não entramos na casa. Aí um vem e diz o seguinte, um diz que não sabia sequer que a casa era dos pais da Ana Flávia. O outro diz que sabia. Ali, ó. Por isso que não é um cola, um copia e cola. Não é, porque o outro... não adianta, né? Além do que, o cérebro dos dois, né, deve ser tamanho de uma noz. Aí, ele pergunta assim, mas por que estando lá dentro, já com o roubo em andamento, as pessoas já, né, amarradas e amordaçadas, vocês não pegaram o cofre e levaram embora? Sabe o que um diz? Estava grudado na parede. Sim, não, imagina. Sabe o que o outro diz? Porque nós não sabíamos a senha. Ora, espera um pouquinho, vamos combinar o seguinte? Pelo menos vamos combinar. Os caras moram na mesma cela. Dormem, comem, ficam o dia inteiro, 24 horas por dia, sem fazer absolutamente nada e não consegue combinar uma historinha. Ô, Senhor Jesus. Não, porque, assim, não sabe... O cofre era solto, estava dentro do guarda-roupa, não estava na parede. E outra coisa que eu pergunto sempre, ok, então tá bom, vocês não sabiam qual era a senha, não sabem abrir um cofre, tá tudo certo. Aí eles chegam e abrem o cofre, não tem nada. E aí? Por que vocês não vão embora? Por que esperar a Flaviana? Mas ele já tinha aberto. Eles já tinham aberto. Porque eles ficaram esperando a Flaviana. A Flaviana. Mas ia mudar o quê? Eles conseguiam saber. Mas iam mudar o quê com a Flaviana? Se o Romoiuk entrou. Porque iam pegar o cartão dela. Mas eles entraram. Mas eles entraram na conta corrente do Romoiuk e da Flaviana e viram que não tinha dinheiro nenhum. Abriram o cofre e viram que não tinha dinheiro nenhum. Tanto que até me perguntaram, mas eu tenho dúvida até se esses 89 mil reais existiam de fato ou foi uma isca da Ana Flávia. Daí eu explico. Daí já vem outra... Não, eu até explico que esse dinheiro existiu, que foi inventário do pai, da Flaviana, aquela história toda. Porque eu digo assim, por quê? Que momento... o que faz a morte? Ou ela é desejada e premeditada e pensada... Ou o que faz? Porque falou um nome durante o negócio. Bom, mas vai matar? Vamos para esse ponto, só bem rapidamente. Cofre. Sim, porque o nosso tempo está acabando. Tá, mas é rapidinho. Só que é importante para o pessoal saber.
Lá na instrução criminal, o que que eles dizem? Que entraram na casa e que não acharam o cofre, que eles só acham o cofre quando eles vão depois à noite. Veja, olha como já muda a coisa. Então, Mas nós não já levamos... teve depoimento que nunca sei se é o Juliano ou o Jonathan, um dos dois que acha o cofre enquanto foram andar pela casa Então, à tarde. já, Eles já mas sabiam tem até depois... qual que era o cofre. Aí eles mudam. Então, aí depois tem um outro depoimento que eles dizem assim, não, nós só achamos o cofre quando nós entramos lá para o roubo. Naquela outra vez que nós entramos na casa para dar uma olhada, nós não vimos o cofre. Até Mas quem eles achou entraram o ou não cofre, entraram na casa? antes eles disseram que entraram. Eu Lá sei. em juízo, né? Sim. Aí, inclusive, eles dizem assim, quem achou o cofre, inclusive, foi a Ana Flávia, que ela nem sabia que tinha cofre. Olha só a mentirada, né? Mentira é pouco. Bom, aí eles dizem assim, bom, quando nós estávamos lá dentro, um disse que não conseguiu levar o cofre porque o cofre estava preso. E, na verdade, sabe quem dá a dica do cofre estava preso? Olha a pergunta que o assistente de acusação fez. Vocês não levaram o cofre? Foi assim, por quê? Ele estava preso na parede? Ele estava preso na parede. Tinha a resposta na pergunta. E o outro diz, não, nós não levamos porque a gente precisava da senha. E que desde quando o crime ocorreu, você falou, pelo amor de Deus, isso aí leva em qualquer chaveiro, tá cheio de chaveiro, picareta por aí, né? Pelo amor de... Não estou generalizando, História, pega um pé de pessoal. cabra e história. Exatamente. Não é não é o cofre do Banco do Brasil, gente. Não é o cofre da Rainha Elizabeth. É aquele cofre que a gente compra até em caminhão. É aquele cofrezinho que estacionado. tem. Que é um cofre pra gente se sentir um pouco mais seguro. Que de segurança não tem nada. É cofre de hotel, só que o cofre de hotel ele tá grudado na parede. Tá mesmo. Não você levar não vai embora, puxar. né? Lógico, você não vai levar. Exatamente. Agora, com relação ao que motivou o crime, um diz que foi uma coisa e o homicídio, um diz que foi uma coisa, o outro diz que foi outra. Por quê? Eu acho que é o Jonathan. E veja, esse Jonathan é interessante porque ele até a avó, né, a avó deles, quando é ouvida, ela até meio que passa um pouco de pano nesse Jonathan, porque ele não tem antecedente criminal, essa coisa. Para mim, ele não tem antecedente criminal registrado, mas eu duvido que ele Era nunca isso que eu tenha ia falar, o que não praticado crime. significa que ele não tenha praticado algum crime. Ele só não Sabe foi por encontrado. quê? Sabe por quê? No interrogatório dele, ele me pareceu mais perigoso do que o Juliano. A forma como ele fala. Primeiro, daí ele fala assim... aí, quando eu vi que não tinha dinheiro no cofre, eu peguei e falei para Ana Flávia, não tem dinheiro aqui. Olha, não tem dinheiro aqui, né? E daí a Ana Flávia fala para ele assim, não, mas eu pago com a minha herança, né? E daí até você pergunta para o doutor Fábio, meu Deus, mas será que... Ai, eles ouviram. E onde eles estavam? Lá embaixo, gozado. Isso, os pais ouviram. Agora, naquela versão da Ana Flávia, elas estavam lá embaixo e não ouvindo nada. Nada e não sabiam nada que acontecia. Exatamente. Para, né? Mas sabe qual é o problema poupe. dessa casa de Família Gonçalves? É que eu acho que os 5 acham que todas as outras pessoas têm o mesmo nível intelectual que eles. E me incomoda profundamente porque eles ficam numa verborragia ruim e chata que não vai convencer absolutamente ninguém, porque todo mundo já sabe que vocês são pessoas ruins. Agora, você quer ser menos ruim que o outro. Se ainda confessar assim, o correto, agora ali fica aquela Karina falando assim com a mão o tempo inteiro. Não, é horrível. Ela fica blé. A Ana Flávia fica chorando. Minha filha, você devia ter chorado antes, amor. Agora vai chorar, não adianta nada. Também. O Guilherme fica ali também. Menino, 19 anos, você é bobo? Você foi... Ainda bem que te pegaram cedo. Esse era o mais idiota de todos. Era um idiota, olha, mas um idiota que participou de um crime horroroso. Então, minha filha, que fique lá. Aí os dois irmãos... E não, que nem quando eu entrevistei uma vez o pessoal de defesa deles, que eu pergunto, mas por que eles entram no roubo? Porque tá precisando de uma grana. Fim do ano, tá precisando. Eu falei, bom, então se todo mundo tá precisando de uma grana no fim do ano vai sair roubando, o que vai ser, né?
Não, e outra coisa que o Jonathan fala, né? Ele fala, eu ia... Mentira dele, mentira. Quis dar uma de gostosão. Por isso que eu falo que ele é perigoso. Esse Jonathan é perigoso, Bom, por tá mais lá. que a avó passe pano. Ele falou assim, eu ia... E se tivesse o dinheiro lá, eu ia fugir com esse dinheiro Ah, e não ia é. dar nada para ninguém. Nem pro irmão dele que tem antecedente criminal. Aqui, É ó. verdade. Eu falei, olha só, era Aqui. ladrão roubando ladrão mesmo, né? E sabe, e que nada, é mentira dele, não ia fazer nada disso. E sabe por que o doutor Fábio não ouviu a avó deles? Não foi para não ser cansativo. Foi porque a avó deles ia meter o pau na Karina, que é defendida pelo mesmo advogado. Tá. Aí Né? são Quer dizer, técnicas, aí também são estratégias de defesa. Aí são cada um com a sua estratégia. estratégias, mas não venha me dizer que esses réus não esmiuçaram as ações por respeito à dona Não, Vera. Me poupe, né? humanizar eles com a dor da Dona Vera, eu também sempre É, falo que é um pouco é, demais. Eu acho que até isso tem que ter um pouquinho de limite. hipocrisia tem Aí sim, por limite, né? respeito, aí sim, por respeito à Dona Vera, que eu estou esperando É, ela para dar uma entrevista, que o marido dela faleceu em seguida, a primeira sim, audiência, o primeiro absurdo. Foi júri. durante o Eu estava júri. viajando agora no segundo júri, não consegui ir. E no primeiro achei que não ia rolar, porque eu sabia, todo mundo já sabia. Eu já tinha meus informantes me contando que o Juliano e o Jonathan iam trocar de advogado. E Uhum. eu achei que de novo ia ser cancelado esse negócio, então eu não fui. Mas assim, achei estranho quando chegaram para mim, gente achando. Ai, foi surpreendente. Falei, que surpreendente, gente. Eu tinha feito um caso comentado contando isso, falando isso. Que eu já tinha essa Agora, eu informação. te pergunto o seguinte: mudaram de advogado e a pena ia ser a mesma, qualquer advogado com isso. Sim, não, porque assim, Não mudou eles nada, podiam só a mudar a confissão. verborragia. Eles podiam mudar a historinha, mas o fim ia ser o mesmo. Minha amiga, Isso mesmo, né? você aposta que vai ter julgamento de novo para Ana Flávia? Para Ana Flávia, eu tenho. Olha, veja, Tem tudo que você pelo que eu conhece do conheço do sistema. tribunal, eu não conheço essa Câmara, né? Eu não sei quem são os desembargadores e tal, porque mais ou menos a gente sabe, eles são mais rigorosos, menos Fulano vota rigorosos e mais tal. Eu assim, acho que mas a assim. Ana Flávia, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, a absolvição dela no tocante à morte do irmão. Tá. Ponto. Com relação à Karina, eu não sei quais são as razões que o doutor vai colocar Para ter um na novo sua júri. apelação, né? Agora, não foi manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão, né? Agora, ele pode atacar a associação criminosa, pode atacar ali associação criminosa Se só. mudar, para mudar associação criminosa e ocultação de cadáver, no caso do Guilherme e do Juliano, aí é um novo júri para eles também, Sim, se sim. acatar. Sabe o que é uma pena, Beto? É o seguinte, infelizmente não ocorre isso. Olha, veja, eu só estou me insurgindo com relação à associação criminosa, só estou me insurgindo com relação à destruição. Então vamos julgar só isso, né? Não, anula-se, porque Tudo. a decisão... Eu acho isso um absurdo, porque se a própria defesa ela está levando ao tribunal o seu inconformismo, e o seu inconformismo é no tocante a A e B, e Mas não será com que é relação só a por C, A e D e B E? que vai? Mas será que a Não defesa vai sei, só por A e B? não Pode sei, ser que vá, porque não ali sei. assim, né? A Karina não matou ninguém, a Ana Flávia não matou ninguém, o Guilherme não matou ninguém, o Juliano e o Jonathan mataram só 2. Uhum. E um ele entrega o Guilherme e a Ana Flávia, mas não entrega a Karina, mas daí a gente fica sabendo aqui que é a Karina. Então, assim, é tão tudo que a defesa pode ir contra todo o julgamento. Uma vez, se a Ana Flávia não matou ninguém, não sabia de nada, né? Ela tem que ser... é uma coisa. Temos Mas aí o que um eu te futuro digo é o pela frente. seguinte, ainda que a defesa... Então, vamos supor, se a defesa se insurgir com relação a tudo, o tribunal poderia, na minha opinião, na minha modesta opinião, poderia dizer assim, olha, no tocante ao homicídio, não foi manifesta... Não na Flávia, a Karina, vamos supor. Com relação ao homicídio, não tem razão a defesa. Não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Com relação à associação criminosa, tem razão a defesa. Então, vamos levar este crime, porque
é onde eu vou dar razão à defesa. Entendeu? Não É onde pode, eu vou você falou estar que tem. devolvendo. Mas você falou que tem Não, que fazer veja, tudo de eu novo. acho que pode. Eu já vi acontecer. Ah, tá. Você não sabe se Mas vai fazer. mas olha, eu vi uma vez acontecer. Vamos levar a julgamento somente isto. Gente, o tribunal, se ele manda tudo de volta, ele está desrespeitando a soberania do júri. Porque se ele não viu nada de errado no tocante ao julgamento do homicídio, ele está respeitando, né? Agora, se ele viu algo de errado com relação à associação, ele manda de volta. Se os jurados votarem da mesma forma novamente, o tribunal não pode fazer mais nada. Sim. Mais nada, Tá. né? Minha amiga, eu espero que não tenha sido enfadonho, porque hoje foi só questão de direito. Você nunca é O pessoal enfadonha. tenha gostado, né? Porque... Claro que sim, você explica de uma maneira que todo mundo entende. O que eu gosto muito de você falando é que você consegue trazer o Ministério Público mais próximo. Inclusive, eu falo por mim, tá? Porque eu falo o tempo inteiro que assim, lei para mim eu acho às vezes insuportável, porque eu não concordo. O que não significa que eu não tenha que entender. E esse balé do direito é muito interessante você conhecer da maneira que você explica, porque você consegue compreender melhor, inclusive, o que te rege, né? Não adianta, nós estamos no Brasil, somos brasileiros, e estamos para aqui. quem é leigo, realmente fica muito difícil. Então, às vezes. Não, mas você não dificulta entender. Não, mas o que eu digo é o seguinte: assim, quando um leigo toma ciência de uma decisão judicial e que ele se revolta, mas se revolta pela paixão, Com tudo, pelo todo. Com tudo. Se alguém chegar e explicar para ele o motivo pelo qual aquela decisão foi tomada, ele passa porque eu acho que quando a pessoa tem o conhecimento, ela passa a aceitar melhor. Sim. Ela pode não gostar. Aí é um outro problema. Outra história. Dizer assim, não, mas eu acho que tinha que ser diferente. Beleza. Tudo bem, mas eu estou dizendo que aquele juiz lá, ele não tomou a decisão da cabeça dele. Ele não está sendo arbitrário. Ele está agindo de acordo com a lei. Portanto, se a gente tem que combater a injustiça da lei, não é através do inconformismo com o judiciário, é através de modificação na legislação para que aquilo seja mais adequado àquilo que eu acho que é justo. Tá certo. Né? Doutora Solange, minha querida amiga, é um prazer sempre falar com você. A gente já grava em breve outro caso, né? Que a gente já deixa no ar para as pessoas esperarem. Então, até breve. Até breve. Queria muito que fosse pessoalmente, mas eu espero. Vamos aguardar. Eu vou. Tá, prometo que em outubro o marido vai estar viajando, quem sabe eu consigo ir. Combinado. Um beijo, minha querida. Um beijo grande. Outro grande para todos. Para todos. Beijo. Tchau, tchau.